Olá, estamos aqui para mais um Círculo de Estudos em Montessori. Hoje nós vamos estudar o capítulo 23 do livro Mente Absorvente. O título do capítulo 23 é Coesão na Unidade Social. Antes de começarmos a discussão, eu preciso pedir desculpas antecipadas porque uma das casas ao redor está em reforma, então nós vamos escutar pequenas pancadas durante o vídeo. A Montessori apostava no método dela não só como uma forma de auxiliar a vida, que é aquilo que nós dizemos sempre que o método é, mas também como uma forma de revolucionar a sociedade. No início do livro Mente Absorvente, a Maria Montessori vai chamar a pedagogia científica de a última revolução. E vai dizer que se essa revolução puder acontecer, então nada do que existe no mundo ficará intocado. Tudo aquilo que nós conhecemos será tocado e transformado por essa revolução, e essa revolução necessariamente será uma revolução pacífica, uma revolução não violenta. Porque, segundo ela, no instante em que houver qualquer indício de violência nessa revolução, ela terá fracassado. Então, a pedagogia científica, nesse sentido, é uma revolução social. Ela tem um papel social ativo, um papel de transformação do ambiente no qual vive o ser humano, né? Uma transformação de toda a civilização. Quando nós olhamos para uma sala de crianças pequenas em uma escola montessoriana, ou quando nós temos a sorte imensa de visitar a casa de alguém que transformou o seu ambiente doméstico pelo melhor das crianças, nós visitamos de fato uma espécie de Lilliput. Lilliput é a terra das viagens de Gulliver, em que Gulliver encontra pessoas muito pequenininhas, né? Gulliver é uma personagem literária, ele chega num local isolado e ele encontra pessoas muito pequenininhas. São todas adultas, mas elas são desse tamanho, né? São realmente muito pequenas. E aí Gulliver passa por muitas e boas nessa cidade, nesse povoado, enfim. E o E.M. Standing, que foi um amigo da Maria Montessori e um biógrafo dela, compara as salas montessorianas a Lilliputs, porque ele diz que lá existe o mundo real, lá está presente tudo aquilo que está presente no mundo real mesmo, no mundo dos adultos. Mas lá é tudo em tamanho reduzido. Quando nós pensamos nisso, nós de fato conseguimos enxergar na sala de aula montessoriana uma pequena comunidade, uma pequena sociedade. E essa é a palavra usada por muita gente que estuda Montessori para designar uma sala de aula montessoriana. As salas de aula montessorianas são agrupadas de 3 em 3 anos. Então, mais ou menos, a primeira sala é de 0 a 3 anos, a segunda de 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 15 e 15 a 18. Mais ou menos assim. Isso varia um pouco dependendo da escola, mas é mais ou menos isso. E cada uma dessas salas é chamada de pequena comunidade. Porque, de fato, como existem pessoas de idades diferentes ali, que conhecem coisas diferentes, têm habilidades diferentes e desenvolvem as suas tarefas pessoais independentes das outras pessoas, mas se ajudando mutuamente, nós temos, de fato, configurada uma comunidade ali e um funcionamento social dessa comunidade. Por isso, a Montessori escreve de vez em quando sobre o papel da pedagogia científica na sociedade. E no Mente Absorvente, que eu acho que é o livro mais científico de toda a carreira dela, ela despende 2 capítulos, se eu não me engano são só 2, vamos ver o índice do livro. Eu acho que são só 2. Sim, são só 2 capítulos, ainda assim são 2 capítulos. A sociedade como um todo, quer dizer, a que leva uma sala montessoriana de 3 a 6 anos? Qual é o final disso? Aonde chegamos depois disso? Esse capítulo é um capítulo extremamente difícil, porque ele não recupera outros conceitos da obra da Montessori. Ele é um capítulo novo, digamos assim. É um capítulo em que a Montessori trata de uma coisa que ela usualmente não trata. Não, a maior parte da obra dela é devotada à natureza da infância, à psicologia infantil. Aí tem uma parte pequena da obra dela que é devotada ao método Montessori em si, e uma outra parte pequena que é devotada à sociedade. E a parte pequena devotada à sociedade é realmente muito pequena. Então não é muito fácil trabalhar o capítulo, e eu vou, por isso, recorrer muitas vezes às citações do capítulo. A gente vai realmente ler várias passagens do capítulo durante o vídeo,
para termos claro o que Montessori quis dizer, para que a minha opinião interfira um pouco menos na nossa interpretação desse capítulo. A Montessori vai dizer que porque existe a mente absorvente, porque existe um embrião de desenvolvimento psíquico na criança, ela desenvolve diversas características que nós consideramos positivas. Nós já conversamos sobre essas características em vídeos anteriores, e vimos que são coisas do tipo amor ao silêncio, amor à ordem, amor ao trabalho, alegria, generosidade. São diversas características que nós consideramos positivas. E nós vimos já que existe um diagrama. A Montessori mostrou para nós um diagrama no qual ela coloca esse aqui. Para quem não lembra, este aqui. E nesse diagrama, ela coloca as pessoas que são perfeitas, que seriam a minoria da minoria da minoria, aquelas que tendem à perfeição, que seriam uma minoria um pouco maior, aquelas que tendem à imperfeição, que são a maioria, e aquelas que realmente estão num estado extrasocial ou criminoso, que seria o mais distante possível da perfeição. Nesse capítulo ela vai recuperar esses dois conceitos. Vai dizer que quando a criança atinge o seu equilíbrio e desenvolve aquelas características que nós consideramos positivas e passa, portanto, a tender à perfeição, uma vez que este nível é atingido, ela diz, a criança não age mais sem pensar, mas coloca o grupo primeiro e tenta ter sucesso para o benefício desse grupo. Então, a criança realmente abre mão de tudo aquilo que ela teria de egoísta e egocêntrica. Ela coloca o grupo em primeiro lugar e age pelo bem do todo. Um dos exemplos dessa boa ação, a Montessori vai chamar essa forma de agir de coesão na unidade social, que é o título do capítulo. Um dos exemplos dessa coesão social aconteceu na Itália, em uma das escolas da Maria Montessori, quando chegou um visitante. Esse visitante chegou e era feriado. Ele queria ver como é que a escola funcionava, não avisou que viria porque queria chegar de surpresa, para que nada pudesse ser planejado. Ele queria ver se de fato tudo acontecia como se prometia que acontecia. Chegou de surpresa, era feriado, as crianças estavam todas brincando perto da escola, porque a escola ficava perto das casas dessas crianças, e ele estava se lamentando pelo fato de não poder visitar a escola. Ele não podia ficar muito tempo e não ia poder visitar a escola. E aí uma das crianças escutou e disse, não, mas não tem problema, hoje é feriado, mas a gente está aqui, nós estamos todos aqui e a escola também, então nós vamos entrar na escola para você. E aí eles abriram a escola, todas as crianças entraram, pegaram os materiais que estavam dispostos ali, começaram a trabalhar, sem professor, sem ninguém. Terminaram, fizeram tudo o que tinham que fazer, saíram da escola e a professora só foi saber que as crianças tinham aberto a escola e que a escola tinha funcionado sem ela no dia seguinte. E o jornalista, claro, foi embora muito bem impressionado, porque aquelas crianças eram ainda mais independentes do que ele imaginava que elas seriam, né? E são crianças que agem pelo bem do todo. Quer dizer, alguém veio ver todos nós trabalharmos, né? Alguém veio de longe até aqui para ver como tudo isso funciona. Então todos eles se uniram e foram lá para mostrar como tudo aquilo funcionava. Para Maria Montessori, a natureza é quem comanda o desenvolvimento da criança. A natureza dá as bases para esse desenvolvimento. No entanto, o desenvolvimento em si só acontece num ambiente apropriado. Nós não podemos esquecer nem de uma parte, nem da outra. Nós não podemos achar que é só o ambiente, ou só o adulto preparado, ou só os materiais montessorianos que fazem uma criança ter determinadas características. Isso não acontece. Ao mesmo tempo, também, não é só a criança nascer para que ela se desenvolva, digamos, perfeitamente. São necessárias as duas coisas. Ela deve nascer, mas ela também deve ter um ambiente propício ao desenvolvimento dela. Ela nasce com todo o potencial, mas ela precisa ter um ambiente que permita que esse potencial se desenvolva. Eu acho que a comparação mais fácil de se fazer é com uma semente. A semente tem lá dentro uma árvore inteira. Se você plantar uma semente, ela tem uma árvore inteira dentro dela. Uma árvore frondosa, imensa, que está ali, dentro daquele grãozinho. No entanto, se você não plantar, a árvore nunca se desenvolve. Toda a árvore está ali, está guardada. Não é necessário mandar aquela semente se tornar uma árvore. Não é necessário fazer nada de específico para que ela se torne uma árvore. Mas é necessário que ela esteja no ambiente natural dela.
É necessário que ela seja colocada na terra e deixada em paz para se desenvolver com aquilo que é necessário ao seu desenvolvimento. Os nutrientes, a terra, a água, etc. Então, no método Montessori, a gente pensa a criança exatamente da mesma maneira. Ela vem com um adulto incrível dentro dela, mas é necessário que ela seja colocada no ambiente onde este ser humano pode se desenvolver aos poucos e da forma mais perfeita, mais adequada. Quando os indivíduos se identificam com o grupo do qual eles fazem parte, a coesão social é possível. E essas crianças se identificam com o grupo. Não é tanto faz para elas ir para a escola ou não, né? Existe uma história bem triste de uma criança que tinha recentemente perdido o irmão. Ela era uma menina de 5 anos, se eu não estou enganado, e ela tinha perdido o irmão há muito pouco tempo. Eu não me lembro qual era a situação em que essa fatalidade, essa palavra vai surgir na história, mas em que essa fatalidade aconteceu. Mas essa menina se sentia culpada por ter perdido esse irmão. Foi para a escola, a professora ficou sabendo, claro, da fatalidade, então ela já estava preparada para que essa menina estivesse instável, estivesse muito triste, estivesse emocionalmente abaladíssima, mas a menina tinha pedido para a mãe para ir para a escola. Ela não queria faltar na escola. A mãe deu, claro, a oportunidade da filha de não ir para a escola numa situação assim, mas a menina quis ir para a escola. Então ela foi. Aí a professora, sabendo disso, reuniu todos os alunos num círculo e ela conversa, né? A gente conversa um pouco com os nossos alunos. E aí a menina contou o que tinha acontecido e ela estava muito triste. Aí as crianças falaram um pouquinho sobre e a professora disse: foi uma fatalidade, porque a menina se sentia culpada, a menina se sentia mal e a professora queria explicar para ela que ela não tinha culpa. Então ela disse a palavra fatalidade e deu o significado da palavra fatalidade. Quer dizer, não havia controle possível sobre a situação. A menina continuou triste, mas aí agradeceu, ficou um pouco mais tranquila de ter dividido aquilo com os seus colegas, e aí foi trabalhar. Esse é o grande remédio da pedagogia científica, do método Montessori, para aquilo que aflige a humanidade, para todos os mal-estares que afligem a humanidade. É o trabalho individual, engajando mão, mente e coração. Essa menina foi até o alfabeto móvel, que é uma caixa que tem todas as letras do alfabeto, várias cópias em madeira de cada letra, e as crianças juntam essas letras para escrever palavras. E essa menina foi até uma mesa, pegou o alfabeto móvel e escreveu com o alfabeto móvel na mesa: fatalidade. E escreveu aquilo, ficou olhando um tempo, traçou as letras com a mão, devolveu cada uma das letras para a caixa, e aí ela conseguiu continuar o dia dela. Ela ainda estava triste, mas transformar aquele mal-estar dela em trabalho, transformar aquilo em algo, num ambiente em que ela se sentia segura, poder dividir aquilo com os colegas e aquilo poder fazer parte daquele ambiente, o entrelaçamento da aflição individual dela com a segurança do coletivo do qual ela fazia parte, deu a ela a tranquilidade para continuar o dia, e aí ela foi melhorando de fato, né? É claro que ela não estava bem ao final do dia, mas ela de fato foi melhorando, foi conseguindo conviver com os colegas e voltar a trabalhar devagar, e acredito eu tenha conseguido superar isso, ou pelo menos suportar isso com menos dor, né? Então o contexto social em que a criança está é tudo, né? O contexto ambiental e social em que ela está é tudo. Ele não pode ser anulado. A gente não consegue educar uma criança montessoriana em isolamento total. Não dá. Outras crianças fazem parte desse processo e o ambiente social em que ela se encontra também faz parte desse processo. A Montessori explica que todos esses sentimentos sociais não podem ser dados pelo professor. Eles são parte da vida, eles são produtos da vida. Exatamente como nós vimos no caso dessa criança, como nós vimos no caso das crianças da Itália que abriram a sua escola e entraram lá e fizeram tudo pro jornalista visitante. Não é um professor, a professora nunca disse: se eu não estiver aqui, alguém vier visitar, entrem todos vocês e trabalhem lá dentro. Claro que não. Mas as crianças desenvolveram isso por viverem naquele ambiente que lhes era saudável, confortável, que lhes era realmente feliz. A outra coisa que a Montessori vai dizer de muito interessante é que
o ambiente em que a criança está, aquela pequena comunidade, é importante justamente porque ela é limitada. Não é algo infinito, em que a criança não tem um lugar específico em que ela não pode se encontrar. É um espaço bastante definido, bastante limitado, no qual ela tem liberdade total de ação porque ela conhece tudo ali. Ela sabe agir ali, né? E a Montessori vai dizer que estar nesse ambiente limitado é o que permite a ela construir-se para depois agir em qualquer ambiente. Para depois estar bem para agir em qualquer ambiente. E em seguida ela vai diferenciar, em outros termos, mas ela vai diferenciar a sociedade obediente da sociedade coesa. É diferente você ter uma sociedade em que as pessoas não estão preparadas, as pessoas não estão bem desenvolvidas e obedecem a um líder que, por sua vez, também não é um ser humano bem desenvolvido. Né? Também não é um ser humano que tende à perfeição, como no diagrama que nós vimos agora há pouco. O líder já é um ser humano que tende à imperfeição. E aí todos aqueles que o seguem também tendem à imperfeição. Quer dizer, esta sociedade tende ao fracasso. É claro que ela tende ao fracasso. A Montessori vai dar como exemplos de sociedades que conseguiram alguma coesão diversas. Né? Ela vai trabalhar a Idade Média, ela vai trabalhar várias sociedades que tiveram a sua coesão por causa de um líder ou por causa de uma religião. Ela vai mencionar, inclusive, o Mussolini e o Hitler. E vai dizer que essas foram sociedades em que houve algum tipo de coesão. No entanto, eu acho que vale a pena nós pensarmos nas outras coisas que Montessori diz aqui, quando ela fala realmente da vontade individual e da preparação individual. Quando nós pensamos numa sociedade que segue um líder único, como é o caso do fascismo e do nazismo, não é uma sociedade em que os indivíduos estejam bem desenvolvidos. É uma sociedade em que eles são subjugados. Tanto é que as escolas montessorianas foram destruídas nos países de regimes totalitários. Porque elas não podiam permanecer ali porque os indivíduos iam se desenvolver muito bem. E não é interessante para um governo totalitário que o indivíduo se desenvolva muito bem. Então, quando ela diferencia essas duas coisas, eu consigo pensar, porque me contaram, eu nunca fui, mas eu consigo pensar na Holanda, que é inclusive onde a Montessori mora durante todo o final da sua vida. Ela vai morar em Amsterdã. E quando eu penso na Holanda, eu penso numa sociedade que tem indivíduos melhor preparados, porque lá não temos um líder tão representativo assim, mas nós temos uma sociedade inteira que se esforça para primeiro manter aquele país existindo. É necessário manter os muros, né, contra o mar, para que o mar não invada o país. É necessária a manutenção constante das calçadas e das praças, porque aquilo está abaixo do nível do mar. Né? É um país difícil nesse sentido. E toda a sociedade se une em trabalho individual para que tudo aquilo possa progredir, para que tudo aquilo possa continuar. E nós sabemos que a Holanda é um dos países com melhor desenvolvimento no mundo, é um dos países mais tranquilos para se viver. Provavelmente por causa dessa coesão social que permite que, num ambiente adverso, todos consigam se desenvolver bem. Né? Aí a Montessori vai dizer ainda que não adianta haver um líder ou uma personalidade. Por isso que eu disse que o Mussolini e o Hitler, na verdade, não nos servem. Porque ela diz, ninguém pode se colocar no lugar de uma divindade. Qualquer um que tente fazê-lo se tornará um demônio, né? Assim como o adulto que oprime as energias da personalidade infantil. Então, ninguém pode tomar o lugar de um ser onipotente, onisciente, que de fato mande em tudo, que de fato faça tudo acontecer conforme a sua vontade. Um adulto não pode fazer isso com outros adultos. E ele pode menos ainda fazer isso com outras crianças. Então, se nós pensarmos numa sala de aula comum, não montessoriana, o que acontece lá é que nós temos um adulto onisciente, onipotente, onipresente, e ele faz as crianças todas executarem as suas tarefas, os seus exercícios, coletivamente, quer dizer, em uníssono, e sempre direcionando tudo aquilo, toda aquela atividade, a ele. O adulto que faz isso não permite que uma coesão social verdadeira se desenvolva. Porque as crianças não podem, nesse contexto, aprender a conviver umas com as outras. E aí não é possível que elas, de fato, desabrochem o seu sentido de comunidade mais puro, mais completo. Então, a única forma de se desenvolver isso é quando nós temos mesmo um adulto que permite que as crianças interajam entre si. Até por isso, é necessário que haja bastantes crianças numa sala Montessori para cada adulto, para que os adultos não possam interferir demais
na convivência das crianças. É importante que haja um número grande de crianças para cada adulto, para que elas possam conviver entre si e regular a sociedade entre si. A Montessori vai reforçar, ela fala isso várias vezes, né? Que os líderes, na maior parte das vezes, estão, naquele diagrama que nós vimos agora há pouco, tendendo à imperfeição, e que é impossível a eles, então, liderar massas inteiras. E a mesma coisa pode-se dizer com o professor. De forma geral, o professor, tanto o montessoriano quanto o não montessoriano, tendem à imperfeição, enquanto que a criança, em um ambiente preparado, tende à perfeição. Por isso, nosso trabalho é não impor a ela aquilo que nós enxergamos sempre como adequado. Porque se nós tendemos à imperfeição e ela tende à perfeição, nós temos de aprender com ela. Nós não temos de ensinar o tempo todo, mas de aprender o tempo todo, né? E aí, claro, ajudar as crianças a se autoeducarem, ajudar essas crianças a se autorregularem, né? É muito diferente isso de impor uma regulação. O que pesa para a sociedade, a Montessori está falando então da educação, né? O que pesa para a sociedade não é uma massa imensa de pessoas que sejam aí analfabetas ou que tenham um nível educacional não tão alto, né? Que não tenham ido, por exemplo, até o ensino superior. Isso não faz mal a uma sociedade. O que faz mal a uma sociedade é a forma como os adultos, sejam eles quais forem, lidam com as suas crianças e impedem que essas crianças se desenvolvam e transformem essa sociedade. Porque uma criança que seja colocada num ambiente bastante preparado para ela e que possa lá frutificar, vai transformar a sociedade em que vive. Por isso que a Montessori fala que a pedagogia científica é uma revolução, né? O adulto não é capaz de fazer essa revolução sozinho. Ele necessita da criança. A Montessori, de novo, diz que a criança é uma promessa e uma esperança para a humanidade. Porque ela é capaz de transformar toda a humanidade. Se é ela que cria o humano, ela pode transformar a sociedade humana também. O maior perigo, diz a Montessori, está na nossa ignorância. Sabemos como encontrar pérolas nas conchas das ostras, ouro nas montanhas e carvão nas profundezas da terra. Mas não conhecemos os germes espirituais, a nebulosa criativa que a criança guarda em si mesma quando entra no mundo para renovar a humanidade. Isso é um lugar comum das pessoas que pesquisam a psicologia humana. Nós conhecemos tudo aquilo que está fora de nós, ou pelo menos nós conhecemos muito daquilo que está fora de nós. O ser humano já explorou quase todo o globo, mas nós não conhecemos aquilo que está dentro de nós. É muito interessante fazer um paralelo disso com a própria Terra. Nós conhecemos toda a sua superfície, mas o seu interior ainda nos é muito misterioso. Exatamente como o ser humano. Nós conhecemos a superfície consideravelmente bem. Se nós pensarmos nos órgãos, inclusive, no funcionamento fisiológico do corpo humano, nós conhecemos tudo isso muito bem. Tanto é que curamos muitas doenças e estamos chegando cada vez mais longe em vida, né? Estamos tendo cada vez mais idade no mundo. Então, a superfície não é o nosso maior problema. O problema é aquilo que está nas profundezas. Tanto nas profundezas da Terra, quanto nas profundezas do homem. Isso nós ainda não conhecemos bem. E o grande presente que a criança nos dá é permitir vislumbrar isso. Ela nos mostra a psicologia dela sem cobrar nada em troca, né? E ainda faz despertar em nós os melhores sentimentos possíveis aos seres humanos. Quer dizer, faz brotar em nós a generosidade, faz brotar o amor, faz brotar sentimentos que são admiráveis no ser humano. Ela nos entrega os segredos da humanidade e faz com que nós desenvolvamos características incríveis. Para elas, naturais. E para nós, superlativas. Para nós, melhores do que aquelas que nós desenvolvemos geralmente. A Montessori termina essa parte do capítulo dela dizendo que as nossas ordens para as crianças, na maior parte das vezes, são ordens negativas. Não faça isso, não suba no sofá, não escreva com o lápis de cor na parede, não isso, não aquilo. A gente sempre fica no não, 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 não. E nós nunca temos para a criança uma opção de sim. Ela é obrigada a ser imóvel. E aí ela confunde, e a Montessori diz que essa confusão é terrível, ela confunde bondade com imobilidade e maldade com atividade. E isso é um problema muito sério. Porque no momento em que a criança confunde ser uma boa criança com ser imóvel, ela para de se desenvolver. A criança que se desenvolve é aquela criança que usa suas mãos, que usa os seus sentidos. E é necessário a ela que ela use isso tudo.
Então, nós não podemos permanecer o tempo todo dando ordens negativas para essa criança. A Montessori é católica e ela vai fazer a comparação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ela diz que no Velho Testamento as ordens são sempre negativas, né? Não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo. São sempre ordens negativas. Enquanto que no Novo Testamento, o exemplo que ela usa aqui é ame os seus inimigos. Não é não mate, não é não roube, mas ame. Não é uma atividade negativa, não é um impedimento, não é um silenciamento do ser humano, mas uma transformação do seu potencial criativo, do seu potencial de atividade, né? É uma transformação daquilo que ele vai fazer no mundo. E é exatamente isso que nós fazemos na escola Montessori. Em vez de dizermos para a criança não se mexa, ou fique quieta, ou você tem que escutar enquanto eu falo, nós dizemos a ela que ela pode fazer uma série de coisas. Ela pode fazer o próprio lanche, ela pode montar uma série de coisas, ela pode estudar um monte de materiais, ela pode construir, né? Ela pode conversar, ela pode andar, ela pode explorar, ela pode fazer. E porque ela pode fazer, ela se torna obediente ao mesmo tempo que individualmente ativa. E porque ela consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é possível que ela, com os seus colegas, construa uma comunidade, construa um contexto social coeso, né? Uma sociedade una e coesa. A educação dos pequenos, portanto, é importante especialmente dos 3 aos 6 anos de idade, porque esse é o período embrional no qual existe a formação do caráter e da sociedade. É muito interessante porque acontece quase uma estrutura que na matemática eles chamam de fractais, né? A Montessori diz que do 0 aos 6 anos a criança se desenvolve fisicamente, dos 6 aos 12 intelectualmente, dos 12 aos 18 socialmente. E ao mesmo tempo, naquela pequena fase de 0 a 6, ela vai dizer que até o parto a criança se desenvolve fisicamente, que do 0 aos 3 a criança desenvolve a mente, e que dos 3 aos 6 ela se desenvolve socialmente. Então existe uma reprodução em larga escala desse pequeno desenvolvimento, que na verdade é grande, mas o desenvolvimento dos pequenos, que acontece entre o começo da vida, vamos dizer, e o 6º ano de idade, né? Todo esse percurso é considerado por ela quase uma estrutura de fractais, porque existe aqui todo o desenvolvimento de tudo que a criança vai precisar, e depois esse desenvolvimento é ampliado várias vezes ao longo dos próximos planos de vida do indivíduo, né? Com isso, ela termina o capítulo, e eu sei que foi um capítulo turbulento, porque é um capítulo que, de fato, não está junto com toda a obra dela, né? Ela constrói toda uma teoria grande sobre o desenvolvimento da criança, sobre como ajudar esse desenvolvimento, e aí ela diz, bom, e o fruto disso vai ser a revolução da sociedade. Ela não deixa especialmente claro como isso tudo vai acontecer. Mas quando nós visitamos, e a única forma de se ter uma ideia de como isso tudo vai acontecer é visitar uma sala Montessori ou assistir muitos vídeos online e acreditar que esses vídeos não foram planejados, eles foram filmados a qualquer momento de qualquer dia da vida dessas crianças. Mas visitar uma sala montessoriana é a melhor forma de ver como é possível de fato que Montessori transforme a sociedade. Porque no momento em que nós temos uma germinação bela do indivíduo, uma construção das suas bases psicológicas e neuronais boa, completa, perfeita, isso tudo vai se reproduzir ao longo da vida do indivíduo. O momento de maior plasticidade cerebral, plasticidade cerebral é o nome que se dá às transformações que o cérebro faz para se adequar ao seu ambiente, né? O momento de maior plasticidade cerebral é até os 4, 5 anos de idade. Depois disso vai diminuindo, aos 6 quase já acabou. Depois vai ter um outro momento de grande plasticidade na adolescência, mas o maior momento é esse, na primeira infância. Então, a educação dessa criança pequena é fundamental porque aquilo que ela for quando pequena, provavelmente é aquilo que ela será quando adulta. O ambiente que ela conhecer quando pequena, provavelmente é o ambiente que ela vai criar quando adulta. E uma criança que viva, então, numa sociedade coesa, numa sociedade bem feita, numa sociedade em que ela tem a possibilidade de se desenvolver com alegria, com bem-estar e colocando em prática o seu amor ao trabalho, o seu amor ao silêncio, a sua generosidade, permite à criança um desenvolvimento que a levará a futuramente criar um ambiente onde tudo isso exista também em maior escala.
Na quinta-feira, nós nos reunimos às 8 horas da noite para discutirmos os aspectos desse capítulo. Eu insisto na leitura do capítulo, especialmente para aquelas pessoas que gostam de discutir sociedade, que conhecem sociedade bem, ou das ciências sociais, ou de outras formas de estudo que enxergam como o mundo funciona socialmente. E aí possam trazer contribuições enriquecedoras para a forma como nós enxergamos o ambiente preparado da criança de 0 a 6 anos e a forma como a criança de 3 a 6 anos lida com esse ambiente. Obrigado e até quinta-feira às 8 horas da noite para o próximo Círculo de Estudos em Montessori.